Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Neste vídeo vamos falar aí sobre as telecomunicações agora em 2025. Temos muitas novidades esse ano e muitas coisas que começaram ano passado e no decorrer dos outros anos e estão dando seguimento, continuidade nesse ano. Então vamos falar nesse vídeo aí sobre redes neutras, atualizar vocês sobre redes neutras, sobre rede privada, que pé que tá. O que a gente vê aí no futuro, o que temos de informação sobre isso. Planos gigabit e multigigabit que tem se intensificado. Planos com cobertura do Wi-Fi, que temos várias operadoras já entregando esse serviço. Ampliação aí do 5G e agora sim o uso do FWA, que é o uso como uma internet fixa ali. Muitas operadoras vão começar a fazer isso. Vamos falar sobre o 6 GHz outdoor no Brasil, como é que tá, né? A Anatel ali dando um boicote na gente aí na frequência. Vamos falar sobre satélites de baixa órbita, como é que tá isso também, quais as novas operadoras, quantos satélites a gente tem rodando mais ou menos aí, um panorama geral para vocês. Vamos falar sobre o 6G, isso mesmo, já estamos tendo aí definições de padronização do 6G para esse ano. Falar um pouquinho de automação do atendimento com inteligência artificial. O data centers no Brasil, várias oportunidades aí para vocês. Regulamentações da Anatel para esse ano, que vamos ter aí o que esperar da Anatel. Vamos falar sobre Pix de aproximação e Pix automático, é bem interessante aí, que vai facilitar a cobrança dos seus clientes também. E sobre o novo chip chamado RSIM aí, que está tendo um padrão. Então a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas coisas, beleza? Então vamos começar aí. E também vamos ver aí sobre o Wi-Fi 7, que é o Wi-Fi BE também, né? Que já temos o padrão, já temos produtos, já temos operadoras utilizando. A padronização do 6G, da geração 6 aí, da nossa internet móvel, né? Atualmente estamos no 5G, que malemar foi implementado, mas já tem aí quem fale sobre o 6G. A ideia do 6G é que ela seja utilizada para IoT. Então essa vai ser a principal utilização aí do 6G, da geração 6. E a princípio aí, né, já temos algumas empresas como Samsung, LG, Huawei fazendo pesquisas em cima do 5G, e lá nos Estados Unidos, né, a FCC aí abriu uma frequência de 95 GHz até 3 THz para fins experimentais. Só por aqui você já vê que vai ser uma frequência muito alta, né? A ideia do 6G é mirar na velocidade de conexão. Então vamos ter conexões de até 1 terabyte por segundo, porém operando no espectro de frequência de 1 terahertz, que atualmente nem é possível utilizar essa frequência, né? Uma frequência muito grande que tem uma cobertura muito limitada. Então tem muitas coisas a serem vencidas aí. E a previsão é que agora em 2025 a UIT aí, né, que é a União Internacional de Telecomunicações, estabeleça a padronização da tecnologia da sexta geração para que seja implementado até o ano de 2030. Então, daqui a 5 anos ainda aí que vamos começar a ver de fato o 6G, o pessoal falando de 6G, etc, né? Mas já é bom que vocês fiquem cientes que já temos aí uma possível padronização do 6G já para esse ano. Na questão da Anatel aí também, um pouco voltado nessa questão de regulamentação, temos aí algumas coisas importantes. Por exemplo, o fim da norma 4, que é uma norma que foi feita lá em 1995, diferenciando o que era conexão de internet, lá na época da internet de escada, e o que era atividade de telecomunicação. E isso é muito importante porque um grande número de provedores regionais utiliza, né, se baseia nessa diferenciação para terem um tratamento diferenciado aí na questão de tributação, na questão de pagamento de impostos. Então eles estão querendo acabar com essa norma, o que vai aí encarecer a operação para muitas empresas. Também teremos uma possível definição esse ano da numeração fixa, liberando em definitivo a numeração fixa aí para quem tem licença SCM, estabelecimento de novas regras para interconexão usando a rede de dados, né? Então hoje a gente tem aí a interconexão, a maioria sendo feita de forma física, então vai passar agora a ser feita de forma virtual pela internet, que vai facilitar e também liberar a numeração para os provedores aí. A gente espera que seja feito isso esse ano, que vai facilitar aí, né? Antes tarde do que mais tarde, né? Quase que ninguém mais usando agora numeração fixa, daí eles resolvem liberar.
O RGC, que é o Regulamento Geral aí dos Direitos do Consumidor, também foi prorrogado, né? Então eles adiaram aí, deveria ter entrado em funcionamento esse ano, mas foi prorrogado para 2025. Também temos várias mudanças que impactam o nosso dia a dia, mas por enquanto foi adiado para o final desse ano agora. Além disso, a Anatel também deve estar abordando aí deveres de usuário, Plano Geral de Metas de Competição, que é o PGMC, Regulamento do Uso de Espectro, que é o RUI, e leilões de frequência e muito mais. Então tem muita coisa aqui que a Anatel vai estar trabalhando esse ano, que a gente vai estar vendo no decorrer do ano aí, tá? Na questão de automação com atendimento com inteligência artificial, né, a IA, cada vez tem dominado mais IA, né, tudo que os outros fazem agora é baseado em IA. Então o uso da inteligência artificial, tanto na operação nossa quanto na entrega do serviço, cada vez mais demandado aí, né. Então eles têm aí a tradução agora com IA, né, Now White IA. Se espalha aí em diversos setores e chega no nosso setor de telecomunicações também. Eles falam que os consumidores esperam ter sua experiência de compra e interação cada vez mais usando o IA, né? Inclusive com aquelas IAs que aprendem e torna ali a interação mais personalizada. Então, oferecer serviços que contemplem essa demanda será essencial agora em 2025, né? Mas é necessário aprimorar também as operações internas dos provedores, usando IA também no dia a dia do trabalho, otimizando o tempo, funcionando parceria, etc. Então, basicamente é assim, IA está dominando tudo. Eu mesmo já experimentei várias IAs de várias coisas diferentes, inclusive na gravação de vídeo quero usar mais IA esse ano, né? A gente não sabe ainda como que vai ser as coisas com IA, mas já está aí, tem muitas ferramentas, muitos consumidores utilizando o IA, né? Perguntando ali no dia a dia para inteligências artificiais diversas, né? Apple agora também tem a sua, Samsung já lançou a deles, o Windows já tem a deles. Então o consumidor está interagindo muito, fazendo pergunta, né? O que é melhor? É melhor essa internet ou essa internet, por exemplo? Ele pode estar usando IA para isso, né? Ele vai estar usando IA aí para pedir um boleto, para, enfim, uma série de coisas. Então, IA é já o presente e futuro, a gente tem que ficar atento e temos que estar aí já pensando em colocar ela em prática, tá? Outra coisa aí, data centers no Brasil, cada vez mais forte, né? Então a expansão do mercado de data center no Brasil vai acontecer nos próximos anos, começando agora, principalmente devido à questão energética, porque aqui a gente tem aí muito sol, né? Sol aqui brilha muito e temos hidrelétricas também, e outros países não tem. Então você pega a Europa, que os caras não tem energia lá, do negócio tudo no gás, complicado, caro. Então o Brasil tem sido utilizado por muitas empresas para a criação de data centers, né? Até 2030 é previsto aí que o mercado global do data center atinja mais de 520 bilhões de dólares. Então, é um mercado muito grande. Em questão de localização, aqui na região de Campinas tem sido uma das escolhas aí, ao invés de São Paulo, né? Porque devido a custo de terreno, custo com energia, devido a ter várias operadoras ali em Campinas. Então, tem outras cidades até mais próximas da capital, mas Campinas tem sido cada vez mais optado aí. Isso é uma informação importante para vocês. E cada vez, como eu sempre falo, faz mais sentido você investir no data center do seu provedor, trazendo os clientes locais seu para dentro do seu data center. Se você não faz isso ainda, comece a fazer. Inclusive, eu vou trazer aí um vídeo, né, de uma palestra que eu fiz lá no InterSP, inclusive em Campinas, que eu fiz essa palestra, falando sobre como rentabilizar o data center do seu provedor. Então eu vou gravar, né, regravar, aliás, gravar, porque eu nunca gravei essa palestra específica, não foi gravado também durante o evento. Então eu vou gravar ela e vou trazer aqui no canal para vocês aí no decorrer desse mês que vem aí, então fiquem ligados aí. Mas é uma área bem importante que está em expansão. Temos aí um novo padrão de chip, que é o chamado RSIM. É uma tecnologia que permite a alternância automática entre diferentes operadores de telefonia móvel, garantindo sempre a melhor conexão disponível. Diferentemente dos chips tradicionais, o RSIM possui capacidade de adaptar as condições de conectividade, oferecendo maior resiliência e estabilidade na comunicação. Então, o chip tradicional, basicamente, ele funciona como uma operadora. Já o RSIM, ele se baseia em sua habilidade de gerenciar múltiplos perfis, chamados perfis elétricos, de vários operadores em um único chip. Então, quando uma rede apresenta estabilidade ou queda de sinal, o RSIM identifica automaticamente a melhor alternativa disponível e realiza a troca sem que o usuário perceba interrupções. Essa funcionalidade é especialmente útil em áreas com cobertura limitada ou para usuários que viajam frequentemente. Então, basicamente, no mercado de provedor, o que vai mudar? Tem muita gente que trabalha com MVNO e tem muita gente que trabalha com
rede móvel privada. Muitos provedores que têm as duas redes, então ele tem uma MVNO, por exemplo, da TIM e ele tem sua própria rede privada. Hoje ele consegue colocar no mesmo chip as duas redes, tanto a rede da TIM quanto a rede privada. Beleza, só que o usuário tem que fazer uma troca manual, ele tem que ir lá no aparelho e mexer na configuração toda vez que ele quiser trocar de uma rede para outra. O que é muito difícil para a maioria dos usuários fazer, então é muito complicado, etc. Então esse chip também resolve esse problema e resolve outros. Imagina, por exemplo, você tem uma MVNO que vai trabalhar tanto na rede da TIM quanto na rede da Vivo, por exemplo. Então quando está na TIM, vai estar na TIM, quando está na Vivo, ele muda para Vivo, dependendo da localidade. Na questão de roaming, quando você for viajar, viagens nacionais ou internacionais também vai facilitar muito, enfim. Então é realmente um novo chip aí que vai resolver muitos problemas. Existe o eSIM que teoricamente resolve um pouco disso, mas ainda o eSIM ele tem que demanda o usuário ficar alternando de uma rede para outra ou manter mais de um chip ativo, etc. Então esse chip realmente vai ser uma tecnologia muito boa aí, muito esperada, que já está sendo padronizada por vários fabricantes aí, operadoras e muito mais. Na questão de rede neutras, né, a gente já comentou algumas vezes aqui para vocês aí, ano passado também, no que esperar desse ano, né, nas telecomunicações. Então, só acrescentando que talvez seja o tipo de parceria mais importante para o seu provedor fazer, que seria a rede neutra, porque a possibilidade de você compartilhar a mesma infraestrutura dá ao seu provedor vantagens financeiras e operacionais determinantes para que consigam folha de investimento em outras áreas. Ou seja, em vez de você ficar construindo rede, você usa uma rede neutra ou transforma a sua numa rede neutra também, tem muitas empresas fazendo isso, e aí você consegue pegar essa grana, tanto de não investir numa rede, quanto de transformar a sua numa rede neutra e ter um lucro com isso, para você investir em outras áreas do seu provedor. Então, continuamos vendo aí a expansão de ofertas de rede neutras entre as grandes operadoras. Então, várias operadoras aí transformando suas redes em redes neutras e também muitos operadoras também e provedores regionais utilizando rede neutra. Por exemplo, a TIM usa muito rede neutra aí também. E a Oi, por exemplo, que utilizava aí a rede neutra Vital, que surgiu ali a partir da sua própria rede, recentemente ele vendeu a sua rede para a Vital. Então, todo mundo que era cliente da Oi já usava em cima da rede da Vital, rede neutra, agora basicamente é cliente da própria Vital aí, tá? Bom, outra novidade também é Pix por aproximação e Pix automático, né, pessoal? Então, o que ocorre? Vamos ter aí uma nova modalidade, que é o Pix automático, tá? Que é o que eu vou comentar mais aqui para vocês, que vai facilitar e muito a vida das pessoas na hora de realizar pagamentos. Ele está previsto para junho de 2025, mas já tem alguns bancos aí colocando em prática. Ele vai trazer praticidade para o seu cliente ou para você mesmo, que todo mundo utiliza o Pix aí, né? Onde você autoriza uma única vez e os agendamentos e pagamentos são feitos de forma automática e recorrente. Então, exemplo, você mandou o carnê para o seu cliente, vai ter lá o QR Code desse Pix automático, não sei se vai ser o mesmo ou não, enfim, não sabemos ainda operacionalmente como que vai ser, mas ele vai ler o QR Code ali. E aí esse pagamento vai ser agendado todos os meses, ele não vai ter que ficar fazendo pagamento, vai ser como um débito automático de Pix. O cliente também vai ter o total controle, vai conseguir cancelar quando ele quiser, definir valor máximo para pagamento. Ele vai agendar os boletos, né? Vai ser como se fosse um débito automático mesmo. Você, como provedor, vai lançar isso no seu sistema vai lançar para o banco e o banco vai lançar para o sistema, né, para a conta do cliente para debitar. Então pode ser que esse valor fatura seja R$100, ele mudou de plano, sei lá, no outro mês é 120, ou ele pagou com atraso, enfim, tem uma série de coisas aí. E aí, né, o cliente vai ter um espaço ali dentro do banco dele que ele vai conseguir gerenciar isso, cancelar se ele não quiser mais pagar, definir valor máximo, etc. E aí ele vai conseguir pagar sem surpresa, sem atraso, né? Porque ele faz o agendamento daquele Pix ali e naquele dia e horário, inclusive final de semana, feriado, o Pix funciona normalmente. Então temos uma mudança aí na questão dos pagamentos, né? Principalmente aí nessa questão do débito via Pix, que vai facilitar muito. E para o cliente não vai ter custo, não vai ter preocupação, tem nenhuma taxa ali, né? Caso você não tenha saldo na conta ou limite disponível, normalmente o banco vai avisar o cliente antes ali, tá? E tem toda a segurança, é feito pelo sistema do Pix aí que o cliente já está acostumado. Aqui seria o Pix automático, tá? Que seria o débito automático do Pix, que está previsto aí para junho de 2025. E também vai sair agora o Pix por aproximação. Eu nem trouxe nenhum texto aqui sobre ele,
Mas um resumo dele é o seguinte: basicamente, você usa hoje um cartão que você aproxima para fazer um pagamento de débito ou crédito. O Pix vai existir isso também no celular ou até um tipo de cartão com essa funcionalidade. Então você vai lá, vai falar, quero pagar no Pix, aí ao invés de você entrar no banco, ler o QR Code, etc., você vai simplesmente aproximar o seu celular, né, ou um tipo de cartão que os bancos vão lançar, e aí você já vai pagar pelo Pix. Então o Pix ele vai meio que matar com os cartões no futuro aí, tá? Porque eu mesmo particularmente não costumo pagar por Pix porque é muito complicado. Às vezes você tá com o sinal ruim de internet, então a aproximação é muito mais simples. E vai existir isso também, eu não sei qual a data, enfim, mas já está em teste aí. Acredito que esse ano também vai entrar aproximação. Queria trazer aqui para vocês que de repente vocês não conheciam. Existem essas duas modalidades e o Pix automático vai ser muito útil aí para os provedores e para as pessoas de forma geral, né? Na questão de planos gigabit e multigigabit, pessoal, temos aí algumas novidades. Já venho falando isso para vocês, né? Então os planos estão cada vez mais baratos, né? Antes aí a gente estimava em R$200, agora já estamos falando de média de R$100. Tem muito provedor vendendo planos gigabit por R$100, alguns ali 120, 150, mas não tem passado de 150, tá? Planos gigabit aí. Praticamente todos os provedores regionais e provedores com mais de 5 mil clientes já estão ofertando planos gigabit na sua rede, e as operadoras todas elas já têm. Então, claro, já tem, TIM já tem, Oi já tem, Algar já tem, Vivo já tem, todas elas já têm plano gigabit hoje, né, disponível, tá? Então agora só resta todos os outros provedores acompanharem isso aí, e os provedores maiores aqui, provedores da minha cidade, por exemplo, já tem também planos gigabit, mesmo que custe mais caro, mas já tem muitos provedores vendendo planos acima de gigabit, que seriam os planos multi-gigabit. Então planos de 1,5 GB, plano de 2 GB, e acredite se quiser, tem provedores já vendendo 4 e 6 GB, utilizando a tecnologia XGS-PON. E as operadoras, muitas delas já vem entregando também equipamentos que tem porta LAN de 2.5, e aqui esqueci de mudar, mas já tem operador entregando porta de 10 GB, tá? Por exemplo, eu contratei aqui ano passado uma empresa que não é muito boa, pelo menos na minha região, que é a Alaris, mas eles entregam um equipamento com porta de 10 GB e eles vendem hoje plano de 2 GB. E a novidade agora é que muitas delas vão começar a entregar roteadores com Wi-Fi 7, que tem aí os 6 GHz, conseguindo entregar, unindo os 6 GHz com Wi-Fi 7, teóricos 40 gigabits por segundo aí, uma velocidade teórica máxima. Lembrando que isso é o teórico máximo, mas poderia ali alcançar ali uns 10 GB ali na prática, um Wi-Fi 7 com 6 GHz, tá? Falando aí no Wi-Fi 7, temos novidades aí. Então o Wi-Fi 7, que é o novo padrão do Wi-Fi, que é o Wi-Fi BE, já começou a ser entregue por operadoras. Temos aí a Alaris e Unifique, por exemplo, já entregando esse novo padrão de Wi-Fi. E por que eles já estão entregando? Muitas vezes o celular dispositivo do cliente nem tem nem o Wi-Fi 6, que seria o Wi-Fi da geração anterior, muito menos o Wi-Fi 6E, que seria o Wi-Fi com 6 GHz, que meio que foi abandonado aí no meio do caminho. Mas é um trunfo, né? De falar, não, eu estou na frente. Então, você quer o Wi-Fi 7? Eu tenho. Então, estou saindo na frente. Isso é uma forma ali de falar, ó, estou sendo diferenciado no mercado, tá? Então, recomendo que você faça, nem que custe caro, mas você tem, ó, somos a primeira operadora da cidade a entregar o Wi-Fi 7, tá? E tenha lá um celular, alguma coisa compatível para o cliente conseguir ver isso funcionando. Provavelmente esse padrão vai ser mais implementado, como falei, com o Wi-Fi 6E, que seria o Wi-Fi na versão 6, só que com 6 GHz, porque muitas empresas simplesmente pularam esse Wi-Fi e foram direto para o Wi-Fi 7, que traz muito mais benefícios e muito mais banda e etc. e outras coisas. Então, por isso que o Wi-Fi 6E ele foi pulado aí. Temos vários fabricantes já entregando equipamentos homologados no Brasil, por exemplo, TP-Link, o Bict, Intelbras e outras que estão chegando aí. Então já temos muito Wi-Fi 7 já rodando. Eu mesmo tenho aqui o Wi-Fi 7, você não viu aí, trouxe já no canal aqui mostrando. E apesar da Anatel ter dado uma capada aí na frequência 6 GHz, ainda temos aí 500 MHz livres para o uso interno, indoor, e isso fará muita diferença em muitos locais poluídos, como por exemplo prédios, empresas, locais abertos, etc, né, quando for liberado o uso outdoor aqui no Brasil, por exemplo. Então o Wi-Fi 7 já é
presente e já é o futuro aí que muitos esperam do Wi-Fi. No caso de planos de cobertura do Wi-Fi, a gente também vem batendo nessa tecla aqui, todo ano eu venho falando isso com vocês, porque velocidade não é mais o problema do seu cliente. Então, a gente acabou de falar ali, né, plano de 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB. Para o cliente não faz sentido. Se você entregar ali 100 MB, já resolve a vida dele, desde que ele consiga usar isso no Wi-Fi, né? Então, não adianta ter muita velocidade e o Wi-Fi ter uma cobertura ruim. Então estão surgindo cada vez mais provedores vendendo planos baseados na cobertura, não só na velocidade. Ou seja, você contrata aqui comigo 2 GB, beleza, 2 GB, mas não pega na minha casa toda. Não adianta, para que o cliente quer 2 GB se não funciona na casa toda? Então faz muito mais sentido você entregar cobertura do que velocidade para o cliente. E a velocidade, na verdade, é uma commodity, né? Então, hoje em dia, com tecnologia XGS-PON, GPON, provedores maiores que já têm servidores speed test, servidores conectados em PTT, etc, CDN, para ele tanto faz. Se ele entregar 1 GB ou 2 GB, o cliente não vai usar. Então, eles acabam entregando essa velocidade mais alta porque o cliente não usa de qualquer forma. Mas a cobertura do Wi-Fi faz diferença para o cliente. Você tem que ficar atento a isso. E com isso, o provedor que meio que já era responsável pela rede Wi-Fi, mesmo sem querer, agora sim vai ser responsável por toda a rede Wi-Fi do cliente. Não tem para onde correr e tem que ser Wi-Fi cabeado. Não adianta você botar um repetidor de Wi-Fi, que isso aí o cliente faz por conta própria e não funciona bem. Inclusive, por exemplo, empresas como o Oi tem aí uma tecnologia de fibra invisível, que é uma fibra ali maleável que ele coloca nos cantinhos para cabear toda a fibra da casa do cliente, entregando vários pontos de Wi-Fi na casa. Eu já comentei isso daqui há um tempo atrás, quando eles lançaram, se não me engano, com a Huawei, e isso já está sendo vendido pela Oi. Apesar que a Oi agora meio que é uma empresa que está sumindo do mercado, né? Mas eles estão inovando. E outras empresas devem estar trazendo isso aí. Porque, por exemplo, tem muitos clientes nossos, provedores que eu conheço, que entregam já pontos ao Wi-Fi usando cabo de rede. Então ele passa um cabo de rede lá na casa do cliente, mas a tecnologia da Oi não é diferente. Você chega com uma fibra na casa do cliente, bota ali um splitter e desse splitter você divide para os outros pontos todos via Wi-Fi nessa fibra maleável, tá? Então é uma tecnologia bem diferente aí, que a Oi já está vendendo para o seu cliente. Se entrar lá no site da Oi, você vai pesquisar lá, você vai ver. Também temos aí a ampliação do 5G, né? A gente falou lá no começo de 6G, mas a quinta geração no Brasil ainda está engatinhando ali, né? Muitos locais já têm cobertura, mas muitos locais não. E teremos também uma intensificação no uso FWA, que é o uso como um 5G como internet fixa, tá? No caso, teremos um alargamento da cobertura 5G em cidades de dimensão média. Então, cidades aí entre 30 e 500 mil habitantes, todas as grandes operadoras já vão começar a entregar 5G nessas cidades, se é que não entregam. Por exemplo, minha cidade tem 200 mil habitantes e a gente já tem 5G aqui há um bom tempo, tá? Então, eles vão cada vez mais expandir. Então, cidades menores aí, de 50 mil, 30 mil, vão receber essas coberturas se ainda não tiverem. E as novas entrantes seriam as operadoras novas aí, né? Como, por exemplo, a Brisanet, eles vão entregar aí cobertura em cidades menores. Então, inclusive, é um destaque para eles. Enquanto as operadoras, né, maiores não chegaram, eles já vão chegar. Então, cidades com menos de 30 mil habitantes já vão ver o 5G chegando. Provavelmente, talvez esse ano aqui a gente deva ter uma cobertura quase que 100% de 5G no Brasil como um todo, tá? Isso é minha estimativa aqui, pelo que a gente já vê acompanhando todos os dias aí de ampliação de cobertura de todos os provedores. Claro que, por exemplo, a TIM usa uma estratégia onde ele chega na cidade, bota uma antena 5G e já fala que cobre a cidade com 5G. Então eles têm cobertura na cidade, mas não na cidade toda. Mas eu acredito que todos os municípios terão 5G, pelo menos uma antena de alguma operadora com certeza esse ano. E aí vamos ver um alargamento dessa cobertura. Então, em cidade, por exemplo, na minha cidade, temos 5G já há um tempo, mas não temos em toda a cidade. Então eles vão aumentar o 5G no decorrer da cidade aí, né? E 2025 também deverá ser o ano da decolagem aí do FWA 5G, que é, né, hoje em dia uma oferta muito tímida aqui no mercado brasileiro. Ou seja, as operadoras usarem a rede 5G para entregar uma internet fixa, vendendo um modem que o cliente bota na casa dele, alugando na verdade, né, normalmente, o cliente bota lá na casa dele com o chipzinho e ele vai ter ali o Wi-Fizinho dele ali, tá? Algumas operadoras já entregam isso, mas é muito caro e poucos gigas ainda, claro, etc, enfim. E esse ano isso deverá ser intensificado e barateado. Por quê? As operadoras estão com vontade de fazer isso para poder
justificar o investimento no 5G, e também por uma nova tecnologia que está chegando chamada RedCap, que vai permitir oferecer uma CPE, que seria o equipamento lá na casa do cliente, a preços mais acessíveis. Então hoje uma CPE ela custa muito caro, R$1.000, R$1.500, R$2.000 já chegou a custar. Hoje acho que está na casa aí de uns R$1.000 mais ou menos aí de custo. Então esse novo RedCap aí, essa tecnologia, ele vai dar uma barateada, ele vai capar algumas coisas do 5G, vai manter outras, mas vai permitir entregar ali, sei lá, 100 MB de velocidade num equipamento bem acessível aí. Então isso vai baratear o custo da operadora. Então ele vai conseguir ali ter um equipamento, um exemplo, tá? Vou chutar aqui de R$300, R$500 aí, vai, mais ou menos. Então vai diminuir ali mais pela metade do preço. E vai entregar uma velocidade mais baixa, mas ele vai conseguir entregar um plano acessível para o cliente. Então vamos ter aí provavelmente plano de R$100, R$150 aí, talvez até ilimitado aí, por conta de que se você diminui o custo do equipamento, ele ganha na mensalidade, e isso é meio que substitui uma internet fixa, né, para muitos locais afastados, locais onde a operadora não tem cabeamento, onde ela não pode cabear, favela, etc, né, comunidades e muito mais. Então teremos uma ampliação do uso FWA e do 5G. No caso das redes privadas LTEs, a gente tem aí novidades também, tá? Por quê? De acordo com o levantamento feito pela Huawei, devem existir cerca de 400 redes privadas no Brasil, das quais 57% foram fornecidas por operadoras. Para quem não sabe, muitas operadoras elas mesmas entregam uma rede privada para o seu cliente, e 43% foram adquiridas diretamente pelos clientes finais. É interessante constatar que o setor que mais adquire redes privadas foram aqueles setores que fazem exportação no Brasil, como agricultura, petróleo, gás e mineração. Então a maioria das redes privadas foram para esse setor, mas tem muitos provedores montando sua rede privada LTE aí, tá? E a estimativa aí do mercado é que as redes privadas vai crescer 80% em 2025. Então vamos ter um crescimento muito grande de rede privada. Inclusive eu mesmo estou para fazer aí uma certificação e alguns treinamentos de LTE esse ano para entender mais, dominar mais tecnologia e conseguir entregar novos cursos, consultoria, novos serviços aí para nossos clientes nesse mercado. Apesar desse crescimento ter um componente aí do 5G, cerca de 22% vai ser em 5G, né? Em muitos casos aí que requerem ali banda larga, baixa latência e o espaço restrito aí, no caso 5G, a perspectiva é que o LTE vai dominar isso daí, tá? Por quê? Em muitos casos você requer uma cobertura maior, né? E não precisa de muita banda, que é o que o LTE entrega, tá? O LTE entrega ali cerca de no máximo 150 MB, né? No total dele, então é uma banda mais baixa, só que no caso de usando frequência de 700 MHz ou 450 MHz, ele vai muito longe. Então por isso que o LTE faz sentido, né? Ainda, né? Que seria o 4G ali, tá? Então você monta uma rede privada 4G sua, ainda vai fazer muito sentido para muitas pessoas, mas o 5G já vai começar a ser abordado ali tanto para alguns provedores quanto para algumas indústrias aqui no Brasil. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre rede privada LTE. Vou deixar o link aí na descrição para quem quiser entender um pouco mais. Vamos lá, 6 GHz outdoor, pessoal. A Anatel infelizmente voltou atrás e dividiu a frequência de 6 GHz, deixando apenas 500 MHz para o uso não licenciado do Wi-Fi, ou seja, capou o Wi-Fi mais que pela metade, e 700 MHz ele deixou para o uso de operadoras móveis em futuros leilões que eles vão fazer. Inclusive pode ser que esses leilões aconteçam esse ano. Eu acho difícil porque as operadoras também não querem comprar nesse momento, não querem fazer esse investimento, mas eles deixaram na mão das operadoras capando o nosso Wi-Fi. E aí se eles caparam 6 GHz, automaticamente para o outdoor vão estar mais capado ainda. Nos Estados Unidos, eles ainda estão com os 1.200 MHz, tem vários fabricantes com equipamentos sendo vendidos, como por exemplo Campbell. E recentemente também a Ubiquiti lançou alguns access points da linha Unify com uso outdoor e com 6 GHz e já com o protocolo ali de coordenação automática de frequência, o AFC, já pela Ubiquiti, tá? Isso é um salto muito grande aí e espera-se que eles lancem isso nos rádios outdoor aí no decorrer desse ano. No Brasil a gente ainda está engatinhando o uso de 6 GHz, tanto indoor quanto outdoor. E no outdoor, pior ainda, não temos definição do uso do outdoor, de como será,
quantos megahertz, qual potência, quais canais, etc. Então, por enquanto, o futuro não é bom para os 6 GHz outdoor no Brasil. Eu vou trazer aqui um vídeo com a minha palestra que eu fiz falando sobre os 6 GHz outdoor que eu apresentei na Netcon do ano passado, tá? Essa palestra foi gravada pela Netcon, mas eu não tive acesso a ela ainda. Eu vou ver se eu consigo ter acesso. Se eu não conseguir, eu vou gravar o mesmo conteúdo que eu apresentei lá e vou trazer aqui no canal para vocês no decorrer desse mês, no máximo mês que vem, para vocês se inteirarem mais aí sobre o 6 GHz outdoor. Beleza? E quem assistiu minha palestra lá viu ali um conteúdo bem legal e vocês também vão poder acompanhar agora. No caso de satélite de baixa órbita, que são os satélites LEO, né? Satélites não geoestacionários aí, a gente tem algumas atualizações, tá? Então, novos operadores sendo liberados a trabalhar no Brasil. E vou falar das que já estão liberadas, quantos satélites tem, mais ou menos quantos clientes tem, como é que está essa pegada aqui do satélite de baixa órbita. Por exemplo, a Starlink, que é a única que está no Brasil hoje, atuante mesmo de fato para consumidor final. Ela é uma empresa dos Estados Unidos. Ela tem 4.000 satélites liberadas pela Anatel e ela já pediu para adicionar mais 7,5 mil satélites, tá? Ela já está em funcionamento e pode ser que ela já esteja com mais de 4.000 satélites aí rodando, né? Só que ela meio que não tem a licença para isso, para essa quantidade de satélite. E na data do mês 9 de 2024, ela tinha 225 mil clientes no Brasil. Só para vocês terem ideia do tamanho da Starlink aqui. Outra que provavelmente deve chegar no Brasil esse ano é a Amazon, na sua constelação Kuiper, né? Ela também é empresa lá dos Estados Unidos. A Anatel liberou 3,2 mil satélites dela lá em 2022, porém ela não botou em funcionamento e ela prorrogou seu funcionamento para esse ano. Então, provavelmente esse ano deveremos ter essa rede em funcionamento, inclusive com parceria com a Sky, que é muito legal, porque a Sky, né, que entrega hoje aqui TV por assinatura, basicamente, no Brasil, via satélite, ela fechou parceria. Então, ela que vai fazer a instalação desse produto, vai fazer a venda, instalação para a Amazon no Brasil. E eles têm uma rede muito grande, etc. Então, espera-se que esse ano entre em funcionamento e vai ser um competidor aí para a Starlink, na minha visão, porque provavelmente eles vão ter um custo baixo de instalação, ou às vezes até zerado, né? Porque eles vão usar ali antenas fixas, etc. Enfim, estamos ainda entendendo melhor, né? No decorrer desse ano a gente vai conversar mais sobre isso daí. Tem outra que foi liberada aí recentemente, agora em 2024, que é a A-Space, lá da África, tem sede pelo menos na África. Foi liberado 8.640 satélites para eles, muitos satélites, né? E o início previsto daqui 2 anos, mas não sabemos se vai funcionar. Tem várias empresas que já foi liberado no Brasil e não funcionaram. Então, essa é uma que foi liberada recentemente e ainda não está em funcionamento. Temos a Kepler, que é uma empresa lá do Canadá. Foi liberado 175 satélites lá em 2022. Ela não está em funcionamento ainda e o foco delas é em IoT. Então, não vai atender o usuário final essa rede. E aqui atenderia o usuário final seria a OneWeb, que é ali a rede da HughesNet, que também é dos Estados Unidos. Porém, foram liberados 774 satélites, mas isso já foi liberado há bastante tempo. Eles não botaram em operação, eles não têm operação de baixa órbita, eles têm operação somente de satélites estacionários, aqueles satélites que ficam muito longe, numa posição fixa. Eles têm hoje, nesses satélites, 180 mil clientes, base aí de 4 de 2024, desses sendo 50 mil clientes corporativos, porém eles vêm perdendo o mercado a cada dia para a Starlink, tá? Então, a OneWeb, se não se movimentar, tende a perder todos esses clientes para Starlink, inclusive os corporativos. Então, é questão de tempo para que a OneWeb aí perca e morra, né? Meio que eles vão morrer, que estão perdendo assim cliente, coisa de 20 mil, 40, 50 mil todos os meses aí. Então, todo mundo que é cliente da OneWeb acaba em algum momento migrando ali para Starlink. Às vezes a pessoa não migra por questão de custo, de contrato. Quando chegar a Amazon, pode ser que também muitas da OneWeb migre para a Amazon, porque vai ser uma empresa que vai ter um conceito parecido, né? Ali sendo entregue pela Sky, etc. Então, a gente vai ver muitas movimentações nesse mercado nesse ano. Beleza, pessoal? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. E só comentar aí, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês são notícias da nossa área de telecomunicações. Inclusive, lançamos esse ano aqui, né? No final do ano aí, e já está no ar há um tempo,
o nosso portal News Telecom. Então, se você quer ficar informado esse ano, acesse aí newstelecom.net.br. Lá você vai ter todas as notícias do nosso mercado de telecomunicações e muito mais, beleza? E também temos aí o nosso canal no YouTube, onde vamos ter notícias ali semanais do nosso mercado. Então você pode ficar informado tanto em texto pelo nosso site, quanto em notícia, que eu vou gravar lá os vídeos semanais trazendo os destaques da semana. Então, para você não perder o que vai acontecendo durante todo esse ano, se inscreva aí também no canal News Telecom, vou deixar o link na descrição. E é isso, espero que tenha gostado desse vídeo falando do que esperar das telecomunicações agora em 2025. Vamos ter muita coisa boa esse ano, muitas novidades aqui no canal também, fiquem ligados, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, aquele abraço, valeu!